Eu amo a palavra e quero deixar uma palavra para você nesta noite de segunda-feira, 19h30. Abra comigo em Atos do capítulo 6, logo no versículo 12, onde vamos passar a ler da seguinte maneira. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes, Sinédrio, se quer, do povo. 13. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno destruirá, olha, a Bíblia tem muito detalhe, esse Jesus de Nazareno destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos orar? Pai, eu lhe agradeço por esta noite, por esta semana que inicia, Senhor, na tua presença, Pai. Quero dar graças, Papai da Glória, porque não é minha esperteza, nem inteligência, nem minha mania, nem porque estudei ou não. É tudo Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Rei, por esta palavra lida e que agora o Senhor vai passar uma mensagem para teu povo. Obrigado. Cancela toda a armadilha do inimigo no poderoso nome e no sangue de Jesus. Que toda distração, eu sei que daqui a pouquinho é hora do jantar, mas, Pai, o nosso foco é aqui agora, na mensagem que o Senhor quer trazer para o teu povo, Senhor. Descortina todas as mentiras do inimigo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai do céu. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Amém. Eu quero intitular essa mensagem Resolver Problemas. Eu sei que a vida ela é feita de problemas. Estamos nesta terra com problemas e vamos morrer também deixando com problemas. Mas o que eu quero lhe trazer é: será que você está disposto a resolver problemas? Se você está no teu bairro, você nota que há algum problema aqui de gestão, de saneamento, você estará disposto a ajudar com as suas ideias? Eu não sei explicar, mas eu só sei que temos que aprender a resolver problemas. Eu sei que existem diferentes níveis de problemas, desde os mais simples, mais complicados, mais complexos. Mas aqui o problema que eu falo é você entrar para resolver um problema, não criar problema e nem ser convidado para um problema. Não, você ser a solução do problema. Eu não sei se você é a solução de certos problemas na tua família. Eu não sei se você é a solução dos problemas no teu trabalho, mas você identifica uma área e que tu diz: uau, eu creio que posso ajudar. Tenho algumas ideias, algumas habilidades, alguns skills que posso compartilhar e sairmos deste problema. E existia um homem na Bíblia chamado Estevão. Estevão, com os seus 20 anos, ele fazia parte de 70 homens que levavam a palavra do Senhor nas casas. Ou seja, primeiro teve o Jesus, que evangelizou, ia de aldeia em aldeia para deixar a palavra. E o segundo teve também os 12 discípulos. Os 12 discípulos também iam de casa em casa, de aldeia em aldeia, de templo em templo, para resolver problemas, para deixar a palavra. Só que depois surge o terceiro grupo dos 70, que também fazia o mesmo trabalho, de levar a mensagem do Senhor para as casas. Aleluia. Só que Estevão, ele se destaca numa coisa tão interessante. Abra comigo em Atos 6, logo no capítulo Atos 6, 5. E passo a ler.
A ideia agradou a todos e escolheram Estevão como um homem cheio de fé. Primeira coisa, Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e também tinha Filipe, Procoro, Nicamor, Timon, Parmeiras e Nicolau do Antioquia, que antes haviam se convertido junto ao judaísmo. Corra logo para o versículo 8 do capítulo 6 também, que eu quero que você entenda bem. Quem é Estevão? Estevão, um homem cheio da graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Logo no versículo 12, concentrando mais no capítulo, no versículo 13 a 15, ilustra, tem uma nota importante. É que o próprio Estevão, além de ser cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo? Ele se prega em qualquer lugar, prega em qualquer ambiente, prega onde quer que ele vá, mesmo nas casas, ele ia. Era um homem cheio de fé. Fazia sinais, prodígios e milagrosos. E a parte que mais frisa no versículo 15 do capítulo 6 é que ele tinha um rosto angelical. Ou seja, uma parte era de um anjo e outra parte era humana. O que fazia com que você entendesse que um rosto pode significar o seu olho para ti. Rosto fala. O teu rosto fala. O teu rosto fala. No teu rosto eu posso descobrir se você está bem. No teu rosto eu posso descobrir se você está triste. No teu rosto eu posso descobrir que você está mal-humorado. No teu rosto eu posso descobrir que você ou está para poucos amigos. Mas o teu rosto fala. Só que o rosto de Estevão era diferente. E quando eu nomeei no aspecto de, primeiro, quem evangelizava era Jesus, que ele vinha com um propósito aqui na terra, que era nos salvar. Vieram também os 12 discípulos que ele também montou, o próprio Jesus. Mas depois disso, depois de Cristo, veio também 70 homens, onde nesses 70, Estevão fazia parte. Saíam de casa em casa e iam pregar a mensagem do Senhor. Mas Estevão, ele estava atento a certas oportunidades. E um dos problemas que existia ali era a assistência aos órfãos e às viúvas. Problemas. Eu não sei se você está disposto a resolver e estar disponível a entregar o teu tempo para resolver os problemas. Nota que Estevão é a segunda pessoa depois de Cristo ter morrido pelo Evangelho. Estevão é a segunda pessoa que morreu pelo Evangelho depois de Cristo. Claramente que ele não ressuscitou ao terceiro dia, mas ele foi a segunda pessoa que morreu por conta de pregar este Evangelho. E Estevão, ele apresenta-se para um problema. E qual era o problema? Naquela comunidade, sendo ele Estevão hebreu, ele tinha que ajudar os órfãos e as viúvas. Eu não sei se você tem tido tempo para ajudar os órfãos e as viúvas. Eu não sei se você tem tido tempo para ajudar a quem precisa. Mesmo você sabendo que na minha zona, no meu bairro, na minha igreja, no meu trabalho, há um problema. E que eu sou cheio do Espírito Santo, tenho uma fé inabalável, sabedoria comigo, e fazia sinais e milagres, prodígios. Alguns de nós fica, vamos lá dizer, indiferente ver um problema diante de si.
Mas Estevão, ele foi ousado porque ele estava convicto, ele tinha o Espírito Santo te capacita para fazer tudo aquilo que você quer fazer ou realizar. Ele ia de casa em casa, pregava o Evangelho, ele ainda servia os órfãos e as viúvas. Nesse processo que ele servido, abra comigo logo em Timóteo, 2 de Timóteo, só para vocês entenderem que quem serve, estamos a falar de servir, resolver problema. Jesus veio resolver um problema do pecado. Ele veio aqui na terra para resolver um problema, que era o pecado. O pecado reinava na terra. Ele veio, Deus deu o seu único filho como resposta para o problema que a humanidade vivia, que era o pecado. Mas quem serve, quem dispõe a servir, a resolver problemas do céu, há um preço. Abra comigo em Timóteo. 2 de Timóteo, Segunda de Timóteo 3:13. 3:12, aliás. Paulo fala ao Timóteo, falhamos o versículo antes. Paulo fala ao Timóteo, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não vou falar da minha vida, que resolvi servir a esse Cristo. Quantas perseguições nós temos? Quantos mal falares a gente recebe? Quantos mal dizeres a gente recebe? Estevão sofria a mesma coisa. Começaram a levantar falsas mentiras contra ele, falsas mentiras contra o seu próprio Deus. Por isso que diziam, não, esse Jesus de Nazaré, como ele tem a capacidade de vir aqui e destruir o nosso tempo? Como é que ele vem desfazer a lei de Moisés? Paulo fala a Timóteo, se você quer servir a Jesus piedosamente, você será perseguido. Não há outra maneira. Quem é cristão sabe muito bem. Aceitou a Jesus, dia seguinte começam os problemas. Quer servir ao reino, dia seguinte começou a perseguição. Começou o mal falar de ti. Começou o mal dizer. Começou as perseguições. Nós também sofremos essas perseguições. Sofremos. Então, Estevão, ele é pego, amarrado, e lhe colocam no chão e é apedrejado. Eu vou convidar você que vá ler um pouquinho o sermão do Timóteo, um dos sermões mais bonitos que o próprio Estevão, assim que escreveu, falando do reino enquanto ele era apedrejado. Ei, se você quiser servir a Cristo, saiba que vai ser apedrejado. Com palavras, mentiras e insultos. Ei, se você quiser servir a Cristo, resolvendo problemas do reino, você vai ser mal falado, maldito e mal caluniado. É que nesse momento, quando o apedrejavam, o rosto não era tocado. O rosto de Estevão, o rosto angelical, ele não era tocado. Podem te apedrejar, podem inventar mentiras de ti, podem inventar coisas sobre a tua casa, sobre o teu evangelho, mas você não vai ser atingido no seu rosto. Vão te tocar. Não diga ao Paulo que antes perseguia a igreja, colocava em jaulas de leões, matava. Mas quando ele foi convertido, o próprio Paulo, ele vivia dias de inferno. Paulo pediu a Cristo, a Deus, que tirasse aquela espinha. E o próprio Deus disse, a minha graça te basta. Paulo, a caminho de Roma, o navio naufragou. Mas Deus disse, esse naufrágio não é para que vocês moram, é para que a minha glória seja louvada. Paulo foi mordido como uma serpente. E as pessoas já tentam ver se ele vai morrer ou não. E a graça do Senhor estava ali. Paulo foi aprisionado, Paulo e Silas, por causa do Evangelho. E mesmo assim, Cristo veio e o libertou. Paulo
teve várias coisas, várias maravilhas. Ele era mal falado. Desde Éfeso, Roma, mas ele era mal falado. E depois ele deixa uma mensagem para Timóteo. Se você quiser servir ou resolver problemas do reino, você será mal falado, você será maldito, você será apedrejado. Estevão, ele enquanto era apedrejado, os céus foram abertos. Ele viu o Pai e o Filho na sua destra e entregando o seu espírito a ele. Eu não estou a dizer que não é bom servir a Deus. É muito bom. Mais vale você servir a um bom Deus que proteja a tua casa, proteja a tua família, proteja as tuas finanças, proteja o teu dia a dia. Não importa. Eu prefiro que você esteja da parte de quem vai resolver problemas do reino. Porque enquanto você resolve os problemas do reino, Ele vai te encher, Ele vai te dar fé e você fará sinais milagrosos e prodígios. Acima de tudo, Ele vai cuidar de todos os seus problemas. Enquanto você cuida dos problemas do reino, como Estevão, cuidando das viúvas e os órfãos, Deus vai cuidar da tua casa, da tua vida, do teu emprego, de tudo quanto aquilo você estiver tendo. Eu quero desejar paz e prosperidade. De vez numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!